voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o Sínodo da Família 2015, a estrutura do evento, os temas que serão tratados e os desafios que ele vai propor para o mundo. E nosso convidado de hoje é o sacerdote jesuíta e mestre em teologia espiritual Ramon Sigüenza. Ramon, a gente estava aprofundando essa questão das famílias e tem muitas coisas que, assim, interferem na vida familiar, né? Nós temos a pobreza, a viuvez, o luto, a deficiência, né? O filho com deficiência. Como é que a gente pode orquestrar tudo isso? É o mistério, né? Se não houver o mistério do amor, criamos um problema a mais, né? Eu conheço famílias que vivem esse mistério com um amor maior, E eles falam que é a preciosidade que tem, estou falando de algum menino, de uma criança deficiente, é o tesouro que eles têm, né, em casa. Conheço uma família carioca, 5 filhos, e adotaram 2, 7. Como um menino, são gêmeos. Então, um é cego e o outro é semicego, quer dizer, enxerga por um olho, o outro está vazio. Essas crianças ficaram assim pelos maltratos da mãe, da miséria e bem. Então esta família, o Estado retirou essas crianças dessa senhora, dessa mulher, e um casal com mais 5 filhos adotou. Quando a assistente social perguntou, e o juiz disse, mas o senhor já tem 5, como? Diz, olha, essas 2 crianças serão ótimas para os meus filhos, e meus filhos serão ótimos para essas 2 crianças. Eu conheci essas crianças quando estavam lá pelos 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Irrequietas, evidente, porque tiveram uma infância terrível, né? Olha que nasceram com os olhos certos, mas ficaram cegados pela mãe. Isso é psicologicamente uma barbaridade. Sim, com certeza. E os pais que adotaram sabem disso, e colocaram essas crianças com uma ajuda psicotécnica e psicomotora e psicológica, né? Essas crianças estão sendo apoiadas por todos os lados, né? E eu posso dizer que, quando me apresentaram a família e me apresentaram esses gêmeos, são nossos filhos. Depois eu perguntei, engraçado, porque esses meninos parecem diferentes desses aqui. Disse, Ramon, foram adotados. E aí soube a história. Mas são nossos filhos. E nossos filhos queridíssimos. Então, às vezes, o adotado, o deficiente, se faz assim, o mais bonito dessa pequena igreja. Une que é cada vez mais a família, né? Acaba unindo mais. E diante disso daí, até que o senhor está falando, nós citamos aqui o Ano da Misericórdia, que acabando o sínodo nós vamos trabalhar, o Papa vai entrar com o Ano da Misericórdia proposto por ele. O senhor acredita que essa proposta surge de uma experiência pessoal dele ou é necessária para todos nós? Esse é o rumo da igreja? Porque, até aproveitando, já citando, né, ele começou a colocar isso em prática, né? Ele pediu para que tanto o Vaticano quanto as igrejas abram as portas para aquelas pessoas, famílias que estão sendo destruídas lá, morrendo da forma migratória que está acontecendo na Europa, que a gente está acompanhando pela mídia, né? Então, acho que isso é uma atitude já de misericórdia em relação a essas famílias, né? No brasão do Papa, quando ele foi, né, escolheu ser Francisco e colocou o lema dele,
ele colocou um lema muito bonito, que é uma experiência pessoal dele e que ele está passando para a igreja, porque estávamos precisando disso aí. Então, o lema dele é miserando atque eligendo, tirado da vocação de Mateus. O que significa isso? Miserando é experimentando a misericórdia, ele me chamou. Então, eu sendo um pecador e salvo, ele me amou e me chama, dizendo, segue-me. Então, o Papa Francisco experimentou isso quando ele era jovem, tinha, não sei, 19 anos, que Deus o amava misericordiosamente e o convidava à vida religiosa, a ser jesuíta, no caso dele, né? Então, o ano santo da misericórdia, que começa agora dia 8 de dezembro, então logo depois do sínodo, está dentro desse lema do Papa Francisco. Não somente ele, não só Mateus experimentou a misericórdia, não só Francisco experimentou a misericórdia, mas todos nós estamos chamados a experimentar a misericórdia, esse amor misericordioso de Deus, de Jesus, e que me diz, venha, siga-me como discípulo. Então, eu creio que está dentro desse contexto. Apesar de suas falhas, de suas deficiências humanas, ninguém suas é perfeito. limitações. Ninguém é perfeito. Eu escutei um dia um jesuíta em Roma, que é um guru assim, um mestre espiritual. E ele dizia que, falando da vocação de Santo Inácio de Loyola, que recebeu aquela bala, ficou mancando. Então, Inácio não falou assim, quando eu estiver perfeito, que nunca ficou perfeito, eu vou te seguir. Não, siga-me assim como você está. E mancando, Inácio seguiu Jesus. E todos nós seguimos Jesus mancando um pouco. Agora, seguindo até essa linha de raciocínio, tudo aquilo que a gente discutiu aqui durante o programa, Padre, de que forma devemos olhar a família? Como é que o senhor acha isso? Então, se olhamos a família só com olhar natural, com olhar animal, isso aí não é família. Se olharmos para a família só com olhar racional, né? Se uma vantagem para mim, né? Também isso não tem futuro. Isso é meu, não é seu? Não tem futuro. Porque em algum momento eu vou deixar de lado. Eu creio que devemos olhar a família com o terceiro olhar, que é olhar espiritual, é olhar de Deus, é olhar contemplativo, colocando Deus aí, essa união de um homem e uma mulher, e com filhos, na comunidade, neste mundo distorcido, complexo, é possível levar esta missão de mostrar o amor de Deus, porque a família também tem que ser autora, evangelizadora, não é só o padre. A família, a tua família, você, né? Também tem que ser evangelizadora. E seremos evangelizadores se a gente olhar o mundo e as pessoas com esse olhar misericordioso do amor de Deus. Quer dizer, a partir do princípio do amar ao próximo, da misericórdia de Deus, é que a gente vai conseguir aproximar cada vez mais. Assim é. Assim tem que ser, né? Senão não vai para frente. A família entra em crise. Bom, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, Padre, que mensagem que o senhor deixaria aqui para todas as famílias, para todas as pessoas que nos assistem e que muitas vezes está vivendo esse conflito familiar? O conflito é normal, né? O desafio está aí.
o que eu digo, eu costumo dizer assim, vamos ver se você me pega. Quando o difícil, é humano. Quando o fácil é difícil, estranho. Mas quando o difícil é fácil, é Deus agindo, né? Então eu quero dizer que a igreja deve acolher todos os tipos de família, né? Com amor, com misericórdia. E aí todos nós devemos acolher uns aos outros como Deus nos acolhe. Tá aí, fica aqui então o desafio para todos nós, como o Padre Ramon acabou de nos falar. Então, quando a situação difícil é fácil, Deus está agindo na sua vida, na minha, na vida dele, de todos nós. Então vamos partir por esse princípio, gente. Quando a situação está difícil e começa a se tornar fácil, Deus está agindo com certeza. É só buscá-lo que a gente encontra. Padre, eu deixo aqui um convite para o senhor, para estar com a gente e retornar aqui no Ação Nacional após o Sínodo. Já fica aqui um convite para o senhor participar do programa, para a gente poder fazer toda essa análise do que aconteceu no Sínodo agora de 2015, ok? Obrigado, Júnior. E obrigado a você também que esteve conosco até este momento aqui no programa Ação Nacional, que hoje discutiu aqui com o sacerdote jesuíta e mestre em teologia espiritual Ramon Sigonha, falando aqui sobre o Sínodo da Família 2015. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema para ser discutido aqui e eu conto com a sua audiência. Até lá!